Partir, irmãos, para o nosso estudo desta noite. E nós estamos estudando o segundo bloco agora de perguntas que não tratam mais acerca da fé diretamente, como nós estudamos nas primeiras perguntas, mas agora estamos tratando sobre esperança. E a pergunta de hoje é a seguinte: o que dá origem à esperança cristã? O que dá origem à esperança cristã? Resposta: a fé em Deus, mediante Jesus, pelo Espírito, dá origem à esperança cristã. Nós vimos que a fé ela é um elemento indispensável à nossa caminhada cristã neste mundo. E se tem uma coisa que, semelhantemente à fé e que anda lado a lado à fé, é a esperança. A fé e a esperança têm um relacionamento íntimo entre si. Elas realmente caminham juntas. A Escritura Sagrada fala sobre isto em vários textos. Nós poderíamos pensar ou ler alguns aqui, como, por exemplo, Romanos capítulo 5, verso 2. Romanos capítulo 5, verso 2 e outros textos tantos falam acerca dessa realidade. Diz assim Romanos capítulo de número 5, verso de número 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ainda em Romanos capítulo 15, verso de número 13, a Escritura vai nos dizer também o seguinte: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Mais à frente, agora, considerando o que diz o apóstolo Paulo mais uma vez, em Gálatas capítulo 5, verso 5, a Escritura vai nos dizer o seguinte: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Mais à frente, agora em Efésios capítulo 1, versos 18 e 19, o apóstolo, mais uma vez, vai escrever o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E outros textos, irmãos, que podem ser considerados: Colossenses capítulo 1, verso 23, 1 Timóteo capítulo 4, verso 10, Hebreus capítulo 11, verso 1, 1 Pedro capítulo 1, verso de número 21, são textos que apontam para esse relacionamento íntimo entre fé e esperança, sendo aqui a fé o fundamento da esperança. A fé é o fundamento, a base de toda a esperança. Nós entendemos, então, que não se pode ter esperança no Deus da esperança, como nós vimos no último estudo, sem fé. Não podemos ter esperança no Deus da esperança sem fé. É preciso, então, crer em Deus, ter fé nele, para que possamos esperar no que nós acreditamos. É preciso crer para poder esperar no que se acredita. É necessário, então, que isso seja deste modo. A fé ela é um elemento indispensável neste momento, porque a fé ela é aquela que vai abraçar as promessas, crendo, então, nas promessas, enquanto a esperança ela vai aguardar o que as promessas prometem. Então, a fé ela abraça as promessas e a esperança vai aguardar com confiança pelo que a palavra, as promessas de Deus, então, garantem. A fé, então, e a esperança, elas se alimentam ambas das promessas divinas. E isso, inclusive, vai ajudar o crente em sua caminhada, Nós, nas nossas próprias tribulações e dificuldades nesta vida, isso vai nos ajudar bastante quando nós temos promessas e temos a fé para nos apegar a essas promessas e a esperança que também está
garantida e se apega também às promessas do próprio Deus. Então nós devemos entender que a fé e a esperança, sim, caminham lado a lado, mas a esperança é filha da fé. A esperança, ela é filha da fé. Mas ainda assim existem distinções que podem ser consideradas brevemente entre a esperança e a fé. E nem sempre é fácil nós percebermos uma diferença entre fé e esperança, mas nós podemos dizer basicamente o seguinte. Em poucas palavras, a fé crê e a esperança aguarda com paciência. A fé crê e a esperança aguarda com paciência. E em meio a isto, entre a fé e a esperança, Deus, ele é sempre o objeto. Deus é o objeto da esperança, assim como Deus é o objeto da nossa fé, pois se concentra na bondade de Deus para conosco em Cristo. Nossa esperança está baseada em Deus como nosso objeto também e se encontra na bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Daí a grande necessidade de termos Deus como objeto também da nossa fé e um conhecimento acerca de quem este Deus também é para nós. A fé, por outro lado, a fé ela não só olha para Deus, diferente da esperança, que olha também para Deus, mas treme diante de suas ameaças. Nós vimos até mesmo um estudo acerca de que a fé verdadeira, ela treme diante das ameaças do Senhor Deus, como reveladas na Escritura Sagrada. Mas a esperança, ela não passa por isso. A esperança, ela não experimenta tal coisa. A esperança é algo que está mais relacionado ao que haverá de acontecer no futuro, ainda que esteja fundamentado e apegado às promessas de Deus, como reveladas na Escritura no passado. Mas a esperança, ela olha para o futuro. A esperança, ela também é algo que se relaciona com a fé nos termos de nossas expectativas. Expectativas futuras, ou até mesmo temporais em nossos dias. A fé se relaciona com a fé em termos de nossas expectativas. Quanto mais nós desejamos as promessas, quanto mais nós nos apegamos às verdades de Deus reveladas na Escritura Sagrada, mais nós esperamos por elas. Então, quanto mais amamos as verdades do Senhor, quanto mais estamos mais ligados a elas, mais então nós nutriremos uma expectativa certa e esperaremos então com paciência e alegria por tais promessas ditas por um Deus verdadeiro e que não pode mentir. Então nós devemos entender essa realidade que nós, como crentes, experimentamos em nossa caminhada. Mais uma vez, então, eu digo, precisamos crer, precisamos ter fé para que possamos esperar. O apóstolo vai escrever em Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, nós lemos, tendo sido justificados pela fé, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos na esperança da glória do nosso Senhor. Ao crer que Cristo foi alguém que derramou o seu próprio sangue, morrendo em nosso próprio lugar por nossos pecados e nos libertou da condenação eterna, como diz Romanos capítulo 8, verso 1, nós temos a esperança em relação ao futuro. Há uma garantia, uma vez que fomos justificados por Deus em Cristo Jesus e sobre nós já não há mais nenhuma condenação, nós temos uma esperança que é certa. Não seremos condenados, porque nós fomos justificados, logo nós viveremos com nosso Senhor para sempre. Nós esperamos, então, confiados nisso, sermos salvos, pois cremos ter sido salvos. Porque, veja, a gente pode falar na salvação como algo pontual. Eu fui salvo de uma vez para sempre, isso é fato. Mas nós podemos dizer que estamos sendo salvos. Nós estamos, pelo Senhor, então, aguardando a salvação final e completa, a redenção absoluta, no sentido de que nós não estaremos mais neste mundo sofrendo com o pecado, o mal que em nós habita e é externo a nós, nós então estaremos com nosso Senhor para sempre. Estaremos então, de uma vez por todas, plenamente, absolutamente salvos. Então a fé, ela é a fé do tipo já, que nós experimentamos hoje, dá origem ao ainda não da esperança, porque há coisas que nós ainda não experimentamos plenamente, mas aguardamos com expectativa feliz
porque isso certamente haverá de acontecer. Então, a fé crê em todas as promessas de Deus, a esperança as aguarda. A fé crê nas promessas do Senhor, como reveladas na Escritura, e a esperança aguarda, então, o cumprimento dessas benditas promessas do Senhor. É desse modo que funciona. E por que eu tenho falado, né, as promessas de Deus na Escritura Sagrada? Porque há muitas pessoas que acabam se confundindo com muitas coisas por aí, escutando muitas coisas de pessoas que falam algo para elas que não há a menor fundamentação bíblica. E elas acabam se apegando a algo que não permanece, que não é firme, que não é seguro. Porque tratam-se de palavras ditas por pessoas que supostamente tiveram algum tipo de revelação, quando na realidade, alguma revelação de Deus, né? O Senhor me revelou algo, o Senhor me disse algo, e então Ele disse que você futuramente vai experimentar, vai viver tal e tal coisa, quando na realidade não há nenhum tipo de base para esse tipo de palavra ou declaração. As promessas que são infalíveis e que nós podemos nos agarrar com toda a força são as palavras e promessas que nós encontramos na Escritura Sagrada. Nós podemos ver esse relacionamento entre fé e esperança na vida de Abraão. Abraão foi alguém que viveu isto. E Romanos capítulo 4, versos 18 até o verso de número 21, falam acerca de Abraão e sobre esta fé e esperança que caminham juntas ali. O apóstolo escreve, Romanos capítulo 4, versos 18 a 21, o seguinte. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, notamos que a fé e a esperança caminhando juntas aqui. Paulo, ele nos diz que Abraão, ele creu ao contrário daquilo que se podia esperar. Em que sentido, né? O que é que o apóstolo estaria querendo dizer com estas palavras? Em que sentido, então, ele experimentou tal coisa? No sentido, irmãos, de que ele acreditava de forma contrária ao que as pessoas deste mundo ou daqueles dias considerariam normalmente impossível. Olhando um homem já velho, considerando então a mulher já velha, nas suas condições de impossibilidade de ter filho, acabar tendo um filho. Ele creu contra a esperança. A esperança, então, de Abraão, ela estava ligada de um modo inseparável da fé. E de um modo inseparável da fé em Deus, que é o objeto da nossa fé. E no que este Deus era capaz de fazer, ele entendia que poderia se apegar com fé nas promessas de Deus, com bendita e segura esperança, porque o Senhor Deus que prometeu é também poderoso para executar. Se ele depositasse a sua esperança em nós, seria complicado, porque nós não temos poder para fazer absolutamente nada. Mas ele creu. O verso 21 diz, estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Ele sabia que o Senhor Deus era um Deus todo-poderoso, com um poder que é ilimitado e que poderia, sim, fazer com que aquela condição tão difícil daquele homem fosse revertida e ele pudesse ter o seu próprio filho. A esperança de Abraão se apega a isso de modo inseparável da fé no Senhor Deus que tudo pode fazer. Não há nada que para Deus seja demasiadamente difícil. E Abraão, então, ele fora preparado pelo Senhor. Noutra ocasião, mais à frente, agora tendo o seu filho para oferecer Isaque a Deus, e ele vai ser preparado para oferecer Isaque por causa da sua grande fé em Deus. E é interessante que algo acontece, né? Ele estava sendo preparado para isto, por causa da sua grande fé em Deus, mas ela também decorria do fato de ele esperar.
Ele teria de não somente ter fé, mas esperar, isto é, aguardar com confiança. Ele podia ter certeza de que o Senhor Deus, caso ele viesse a sacrificar o seu próprio filho, o Senhor Deus poderia ressuscitar, dar vida ao seu próprio filho Isaque. E quem nos diz isto, interpretando ou dando-nos mais a explicação sobre a esperança e fé do próprio Abraão, é o apóstolo em Hebreus capítulo 11, verso 19. Hebreus capítulo 11, verso 19 nos diz o seguinte, tratando sobre o caso de Abraão. Considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos. Que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque de entre os mortos. Portanto, nós concluímos dizendo que a fé, ela é a garantia do que se espera. Como vai dizer o apóstolo em Hebreus capítulo 11, verso 1, parte A. E bons eventos, irmãos, e bons eventos futuros, incluindo o recebimento de um filho dentre os mortos, são tomadas por certos, como algo garantido pela fé. E uma vez que algo certo, garantido pela fé, necessariamente conduzirá a pessoa à esperança. Como vai dizer um teólogo do passado, escrevendo acerca disso, ele vai dizer o seguinte: os eventos futuros se tornam tão inevitáveis pela fé como se já tivessem ocorrido. O que nos foi prometido se torna, por nossa fé na promessa, tão certo como se já contássemos com sua própria substância em nossas mãos, aqui e agora. Então a fé ela é algo que prediz o futuro. E se ele for positivo, manteremos a esperança a seu respeito. O futuro negativo conduz ao desespero. Todavia, irmãos, pelo fato de a fé salvadora receber as promessas de Deus, a esperança segue um futuro brilhante para os cristãos e sempre feliz. A fé ela vai dar origem à esperança. Embora os fatores cultivem a esperança e a fortaleçam, há outros fatores que cultivam a esperança, outros fatores que fortalecem a esperança, mas a fé dá origem à esperança, que a fé se apega com certeza a algo e isso então conduz necessariamente a uma segurança e uma esperança que é certa. Mas há outros fatores que cultivam sim para a esperança e fortalecem ela. É produzido em nós, irmãos, uma esperança mais forte. E é produzido em nós uma esperança mais centrada, mais focada no próprio Senhor Deus. Como diz mais uma vez o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versos 4 e 5, ele diz assim, eu vou ler a partir do verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o amor a Deus e o amor ao próximo também nos são um auxílio favorável à nossa esperança. É um outro fator que cultiva a esperança e fortalece. Um outro fator também que contribui para cultivar a esperança e fortalecê-la é a mortificação no pecado. A mortificação no pecado também nos ajuda a crescer não somente na fé, mas também na esperança. Já, irmãos, a esperança, ela emerge da fé, ela surge, ela brota da fé, que fomenta necessariamente a esperança no único Deus a que pode conceder. Toda a nossa esperança emerge da fé viva, de uma fé que está voltada para Deus, que fomenta e alimenta então a esperança que está fundamentada nas promessas de um Deus que cumpre o que diz, de um Deus que não pode mentir. Então nós nos apegamos a uma esperança bendita e alegre, a uma verdade que é segura. Nunca jamais seremos envergonhados
em razão de nos apegarmos com esperança às verdades do Senhor e à sua palavra. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 18, tratando da fé, da graça e da salvação, nas primeiras 2 sessões diz assim: ainda que os hipócritas e outros não regenerados possam iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança esta que perecerá. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca os envergonhará. Essa certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável fundada numa falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interior daquelas graças nas quais essas promessas são feitas, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, sendo esse Espírito o penhor da nossa herança e por quem somos selados para o dia da redenção. Uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação. Fé, como apresentado nos nossos padrões, ligada então à esperança. Esta é a nossa fé, é nisto que cremos. Portanto, o que dá origem à esperança cristã? E a resposta é a fé em Deus, mediante Jesus, pelo Espírito, dá origem à esperança cristã. Amém. E aqui nós concluímos mais um dos nossos estudos, irmãos, acerca da esperança. Teremos alguns mais pela frente. Agora vamos